Olá, senhoras e senhores, aqui quem vos fala é o aluno Sargento Carvalho. Vamos fazer um tour na plataforma do Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Rondônia, mais especificamente Polícia Militar. Iremos iniciar clicando aqui no logótipo SEI. Ele irá abrir essa caixa, onde inicialmente cada funcionário público, independente de classificação e secretaria, terá uma senha de acesso e um login. Geralmente é o CPF do funcionário público, correto? Próxima etapa será a senha, que ela é individual e intransferível. Então vamos lá. Pronto. Vamos confirmar novamente para ver se dá certo. Pronto, demos início. Nesta página, controle de processos é onde tramita tudo referente ao SEI, correto? Iremos iniciar aqui pela alazinha da esquerda, início de processo, controle de processo, para ser mais específico. É onde se localiza a página principal, onde temos na entrada os processos recebidos e processos gerados. Esses processos gerados são os processos gerados na localidade, na secretaria, no caso, Polícia Militar. Todo documento que é gerado, independente da seção, ele fica nesse lado direito para conhecimento e localização do funcionário. Pulando para a parte esquerda, encontramos os processos recebidos. O que podemos dizer sobre esses processos recebidos? São os processos oriundos de todas as outras secretarias ou então da própria instituição Polícia Militar. Todo processo que é recebido, ele entra nessa aba esquerda. Vamos clicar em cima de um desses processos. Aqui ele vem dizendo o quê? O que faz parte do processo, o que significa e para quem ele está destinado, correto? Temos algumas mudanças de tonalidade de letra que significam em algumas situações processos que ainda não foram dado entrada ou lidos na sessão ou no local de trabalho, e na maioria das vezes fica vermelho. Em algumas vezes fica azul quando ele chega e como estava dizendo, independente das cores. Algumas vezes vermelha, outras vezes azul, dependendo de cada situação. Vamos partir para a situação de fato. Nessa abazinha à esquerda, temos iniciar processo. O que quer dizer iniciar processo? Iniciar processo é quando você precisa dar início em uma determinada documentação, certo? Aqui nessa caixinha, nós localizamos diversos tipos de documentos variados, dependendo do local de trabalho de cada seção, no caso, Polícia Militar, tipo compra de suprimento, comunicação externa, interna, abono pecuniário, auxílio saúde, entre outros. Conforme a sua necessidade, você clica em cima, vamos aqui, diárias, processo de diárias. Você clica em processo e vai gerar o processo. A partir desse momento, começa todo o trâmite legal relacionado à criação do processo em si, correto? Depois de detalhado e colocado todas as informações, existe aqui uma situação chamada nível de acesso, que é onde você coloca para que tipo de situação as pessoas podem ou não ver
ou participar desse processo. Temos o sigiloso, temos o restrito e temos o público. Geralmente, no âmbito da Polícia Militar, é o restrito, documentações internas. Só pode ver e abrir esse documento a pessoa ao qual esse processo foi gerado e enviado. Correto? Retorno programado. Retorno programado é quando a gente envia determinado processo para determinado local e tem um prazo para a gente obter uma resposta, correto? Aí abre-se essa caixinha, informando aqui a data, e você, dentro desse quadrinho da data, vai selecionar um dia específico para esse processo ter o seu retorno. Pesquisa. Todo e qualquer tipo de documentação que é gerada no sistema SEI, ela fica no banco de dados. Todo e qualquer documento, ele é possível ser localizado conforme a necessidade. Conforme determinadas informações de determinados documentos, você consegue localizar esse documento, independente de secretaria, independente de local de trabalho. Pesquisa. Favoritos. Esse aqui é modelos favoritos. Isso aqui são os processos aos quais, assim que gerados, tramitados e finalizados, eles podem ser salvos. Eles podem ser salvos dentro do próprio SEI, que é para, numa eventual emergência, ao você iniciar um novo processo, você já tem modelos para poder agilizar o trabalho. Você localiza nessas pastazinhas chamada grupo, você localiza o tipo de documento que você já fez, que já foi gerado no passado, correto? Para poder fazer um novo documento baseado nele. Blocos de assinatura. Blocos de assinatura. Esses blocos de assinatura nada mais são do que blocos para assinatura dos comandantes. Todo e qualquer tipo de documento que é enviado para fora, no caso do batalhão, da seção, da secretaria, ele precisa ser assinado, correto? Após ser gerado, ele precisa ser assinado. Nesse momento, a gente envia para a caixa. Cada comandante, cada setor, cada seção, existe uma caixa, certo? Para o comandante assinar essa documentação. Então você envia o documento na caixa já selecionada e envia para assinatura. Após a assinatura do comandante ou da pessoa responsável, esse processo ele pode ser enviado para toda e qualquer secretaria ou local de trabalho da polícia. Vamos agora para blocos internos. Esses blocos internos são os chamados blocos de grupo de documentos. Cada seção, cada setor, cada secretaria tem o seu. É armazenamento de documento. Todo documento que você acha que é interessante, que é importante, que é válido guardar, que é válido deixar ele num canto separado para quando você ter a necessidade de encontrá-lo, você joga e armazena nos blocos internos. Aqui podemos ver diversos blocos internos relacionados a P4, correto? Referente aqui a várias situações da P4, tipo combustível, cartões de abastecimento, viaturas, acidentes,
entre outros. Todo documento que é válido ser importante para ser salvo e guardado é nessa caixa aqui que a gente salva blocos internos. Vamos agora para acompanhamento especial. Acompanhamento especial nada mais é do que você colocar um que a mais no documento. Todo documento que ele é de importância, ele é colocado nessas caixas de arquivos para serem salvos e, dependendo do prazo, da data e da situação do documento, dá uma celeridade a mais, uma agilidade a mais, dá uma prioridade a mais nesse documento. Isso aqui é a nossa caixa de acompanhamento especial. Todo e qualquer tipo de documento pode ser encaixado aqui, esse acompanhamento especial. Basta a pessoa que criou o documento colocar nessa caixa de grupos. Aqui podemos ver os grupos, que são diversos, mais uma vez relacionado a P4. Aqui tem atestados médicos, diárias, documentos para a DAO, temos aqui escala do PCS garagem, férias, N situações relacionadas à documentação. Todo documento que precisa de um toque especial, de uma atenção a mais, é salvo nessa caixa aqui. Marcadores. Vemos aqui diversas tonalidades de marcadores. Marcadores são nada mais nada menos do que esses clipes incoloridos, correto? Que você coloca no início do processo para demarcar ou informar alguma coisa a mais nesse processo. Uma informação a mais, uma prioridade a mais, um documento a ser inserido a mais, todo tipo de informação que é necessária para quando a pessoa que for abrir o processo já saber que ali tem uma prioridadezinha a mais. Você de imediato você clica em cima e você já sabe qual o teor do processo, qual o andamento, qual é a necessidade dele, o que tipo de documento ou o que está precisando. Marcadores. Está marcando necessidades, prioridades e o que contém em cada processo. Voltando para a caixa principal. Aqui nós temos na caixa de controle de processos essa abinha superior. Vamos detalhar algumas coisas relacionadas a essa abinha. Isso aqui são os marcadores que eu acabei de falar a vocês. Gerenciar marcadores. Já falamos sobre ele. Aqui é incluir documento. Todo e qualquer tipo de processo, existem documentos. Existem N formas de acrescentar esse processo. Documentos, fotos, vídeos, tudo que seja necessário para o processo. Tudo que seja necessário para incluir nesse processo, para que ele seja finalizado e encaminhado para algum lugar. Anotações. Essa parte das anotações é muito simples. Todo e qualquer processo em que você quer informar alguma coisa a mais nesse processo, você coloca essa informação. Você clica em anotações e ele aparece detalhadamente tudo que você precisa mostrar, ou falar ou informar a pessoa. Aqui é o controle de processo das unidades. O controle de processo nada mais é do que o controle de toda a movimentação, de tudo que ocorre no processo em si. Aqui é o chamado incluir em bloco. É aquela situação que eu passei mais cedo, que é o que? Incluir documento em blocos. Colocar ele em determinadas situações
para que os superiores ou as pessoas que realmente precisam assinar esse documento. Atribuição do processo. As atribuições do processo são N. Você clica nas atribuições desses processos e ele aqui vemos enviar processo. Todo e qualquer processo que ele é finalizado e precisa ir para algum outro local, clicamos nessa caixinha de enviar processos, onde selecionamos o local, o destino a ser enviada a documentação e enviamos para que alguém do outro lado, na outra secretaria, em outra seção, qualquer outro tipo de local que receba esse documento, receba e tome providências ou então se intere do conteúdo do documento. Vamos aqui partir para o iniciar processo. Temos aqui várias situações referente a processos. Vamos dar uma entradinha aqui no processo de comunicação interna. Dá um pausa.